nós iremos agora iniciar o estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 22, de nome Os que Dormem. O assunto que fiz a seleção para hoje, concepções negativistas. É muito interessante. Lembrando que cada livro de André Luiz existe minimamente um mentor. No caso do livro Os Mensageiros, tem um aniceto que acompanha e orienta o nosso André Luiz na vida espiritual, na vida astral. E o aniceto está explicando para o André Luiz que existem pessoas encarnadas e desencarnadas que cultivam, vivem com concepções negativistas. É muito interessante tal tema, tal colocação de aniceto, porque concepções negativistas, elas geram vibrações, porque a minha mente, ela tem um poder criador, ela exala matéria mental. Segundo um outro livro de André Luiz, livro Mecanismos da Mediunidade, em que o nosso André Luiz explica que a nossa mente, no capítulo Matéria Mental, que a nossa mente ela exala matéria mental. Quando eu estou pensando, vibrando, meditando, refletindo, eu estou criando formas, pensamentos. Estou criando em volta do meu corpo espiritual, do meu perispírito, formas, pensamentos. E tais formas, pensamentos, elas têm vibrações próprias. Elas têm energias que podem ser consoladoras, podem ser agradáveis ou não. E segundo o Aniceto, no livro Os Mensageiros, capítulo 22, as pessoas, quando elas cultivam hábitos, quando elas pensam, quando elas estão arquitetando ideias, se são ideias, mentalidades negativas, isto é, sombrias, de baixa qualidade, eu estou gerando um magnetismo ao meu perispírito. Eu estou impregnando ao meu corpo espiritual, corpo este que eu vou utilizar de forma mais vibracional após a morte do corpo físico, porque o corpo físico se desfaz, mas eu continuo existindo na vida espiritual com o meu perispírito. Só que o pensamento, ele vai moldando, ele vai plasmando o perispírito. Se eu penso de forma otimista, apesar de tudo, as minhas vibrações, a minha aura, o meu halo vital, começa a ter configurações de belezas espirituais. E eu me conforto em mim mesmo, porque eu estou cultivando a alegria cristã. Mas o inverso, segundo o Aniceto, concepções negativistas, podem gerar em nós pensamentos que vão aprisionar a gente a uma vida pessimista, a uma vida em que eu não consigo me identificar como espírito e esqueço que a vida é passageira. Dois levantaram a mão. Hernandes e Paulo. Hernandes acho que levantou também. É só para te avisar, o Hernandes aí está querendo... O áudio, Hernandes. O Carmélia, esse aí você está falando do negativismo, está me lembrando um desenho, um personagem antigo, que vivia assim, ó dia, ó vida, ó tristeza. Claro que a Luciana está aí. Agora? Essa lição do Carmélio, essa questão 901 Livro Espírito, são simplesmente devastadoras. Eu participo de outro grupo de estudo, num padrão, teoricamente, bem mais elevado que esse daqui, estudando galáxia, etc e tal. Quando eu falei ao pessoal que eu estava estudando livros espíritos e os convidei, vocês nem sabem, quase uma gozação fizeram sobre mim. Por quê? Livro dos Espíritos. Vejam a pose da turma. E eu pergunto... Sabem tudo, né, Hernandes? Sabem tudo, né? Eles já sabem tudo, né? Mas eu agora me pergunto,
Nós todos que aqui estamos, principalmente esse grupo cheio de empáfia, nós estamos enquadrados em tudo isso que o Carmelo está falando aí. Ele está falando para mim, infelizmente está falando para mim. Então a gente faz aqui agora um exame de consciência profundo, e nós estudamos uma coisa, mas nós não aplicamos isto. Desculpe, eu não estou triste comigo, não. Eu estou me identificando como um ser dentro das aulas que estou recebendo aí agora. E alerto para que tenhamos, pois... meu Deus. Houve alteração aqui, minha gente. Deixa eu... Continua falando, Ernesto. Estamos te ouvindo. Vai em frente, então, Carmelo. Bom, de qualquer maneira, as palavras do Hernandes são importantes, porque essas concepções negativistas, elas não são ações que vão se diluir por si só. Alô? Pois não, Hernandes? Palavra? Alô? Pode falar, Hernandes. Entrou uma pessoa na linha e eu cortei a pessoa. E eu estava falando... meu Deus, de novo? Não, de novo não pode. Mas não, Hernandes. Vou dar continuidade, não se preocupa não. Então, o que acontece? Essas concepções negativistas, elas são construídas, elas são edificadas naqueles comportamentos, aparentemente, comportamentos banais. Às vezes, uma irritabilidade, às vezes, em que nós vibramos uma atitude de opositor, sem a preocupação de analisar esses comportamentos, esses vícios mentais. Mas o André Luiz, através do Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele está alertando para cada um de nós que a nossa mente, ela tem um poder criador. A nossa mente, o nosso psiquismo, o nosso psiquismo desenvolver valores vibratórios, formas, pensamentos, vibrações que podem consolar ou aprisionar. É interessante. Vamos lembrar de uma passagem da vida de Jesus. Ocorreu, está lá nos evangelhos, a ressurreição de Lázaro. Sabemos que Lázaro retornou para o corpo e ele ressurgiu em espírito. Mas é interessante, o aspecto simbólico. Lázaro se encontrava numa gruta, vocês concordam? Naquela aparente morte. Gruta esta, podemos considerar assim uma espécie de caverna, uma sepultura ali. Bom, valor simbólico. Quando vivemos com as nossas concepções negativistas, somos o Lázaro da vida, simbolicamente dizendo, em que ficamos nesse negativismo. Mas quando ganhamos coragem do Cristo em nós, através de orações, através de disciplinas espirituais, desenvolver valores que vão fortalecer a nossa fé, eu consigo sair dessa gruta, porque o Cristo em mim, o Mestre Jesus, ele me chama, isto é, pela oração eu saio de mim mesmo com o meu negativismo e consigo respirar pela minha alma, consigo me consagrar a uma alegria cristã. Então, toda vez que eu procuro viver uma vida disciplinada para o bem, eu também estou gerando concepções positivas. Eu estou vibrando luz, eu estou desenvolvendo luminosidade em torno da minha aura, do meu halo vital, do meu perispírito. Hernandes, tu levantou a mão, Hernandes? Sim, me caçaram aqui porque ligaram aqui e desligaram meu telefone. Eu diria que eu estou em outro grupo de estudo, teoricamente mais avançado do que esse daqui. Teoricamente. Mas eu percebo que as pessoas que lá estão, com toda aquela empáfia de sabidos, e muitas vezes nós também,
estudamos isso, mas aquilo, etc. Mas, na prática, nós não damos o testemunho. E você está dando uma aula do que realmente somos, né? Do que seríamos ou queríamos ser. A gente se esforça para não ser isto, mas é exatamente o que nós somos. Nossos pensamentos nos traem, nossas atitudes também nos traem. A gente tem vergonha de falar isso, mas eu quero cumprimentá-lo, porque é uma coisa aparentemente simples, mas não é não. Está focalizando o homem no dia a dia, na sua forma de ser, nos depoimentos que dá, nas atividades, nos pensamentos, sobretudo. Agora é no secreto do pensamento, entrando para dentro de nós mesmos, na profundeza, nós vamos encontrar isso que você está denunciando aí. Então, de minha parte, eu agradeço bastante. E lamento pelos meus companheiros lá, com a presunção de que Livro dos Espíritos, como se soubéssemos isso dando testemunho. Desculpa a interrupção, mas estava preso aqui, tá bom? Tá ótimo, Hernandes. O Peçanha parece que levantou a mão. Ô, Paulo, Peçanha. Teu áudio, Paulo. Cabe aí um Paulo de Tarso? Claro, sempre. Quem sou eu? Olha, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dize-vos, portanto, isto pela palavra do Senhor, que hoje que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A crença que eles iam desencarnar e ficar dormindo esperando a ressurreição vem daqui dessa passagem. Você vê alguma relação com esse capítulo? Perfeito, perfeito, porque essa carta de Paulo de Tarso, ela apresenta que os que dormem, que é o capítulo do livro dos Mensageiros, lembrando que André Luiz está em cada livro de André Luiz, os Mensageiros, no caso, tem um posto Campo da Paz, que é presidido, que é administrado por um casal, Alfredo e Ismália. E André Luiz, ao visitar esse posto, ele entra no pavilhão. Naquele pavilhão, existem vários pavilhões ali. Naquele pavilhão, há em torno de quase 2.000 irmãos que estão ainda dormindo após as suas desencarnações. Isto é, eles fixaram a mente deles no materialismo, no negativismo, em concepções que alienaram cada um deles. Então, nós devemos fazer movimentos para a vida. Eis a necessidade do Evangelho. Jesus, em João, ele assim falou: vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quando pensamos no Mestre Jesus, por mais que a noite, a madrugada escura da nossa vida se faz presente, quando conseguimos caminhar mesmo que os nossos pés estejam sangrando, quando eu consigo sorrir com as portas fechadas da minha vida, e mesmo assim eu estou com Jesus, eu consigo desenvolver a estética divina, a beleza divina. E com isso, a minha vida, ela passa a ter um pouco desta abundância que Jesus falou. Porque viver com Jesus é se consagrar a este tesouro que é a vida, que é o reino de esperança e vida do Mestre Jesus. E estas concepções negativistas, meus amigos e minhas irmãs, precisamos ter hábitos ricos, que é a oração, orar, silenciar a mente, se esvaziar das coisas do mundo. Necessitamos também desenvolver o fora da caridade não há salvação.
desenvolver caridade. Caridade mais complexa, que é eu controlar os meus velhos impulsos para que eu possa me tornar uma fonte de alegria para aqueles que vivem próximo de mim.